Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo importantíssimo e mais um vídeo, como sempre nesse canal, mais um vídeo Fala comigo, Anderson. Você gosta desse eco? Gosta desse eco? Fala pra mim no comentário se você gosta desse momento. Mais um vídeo maravilhoso para você, e hoje, meu amigo, nós vamos falar da redação completinha, um modelo para você aplicar no Enem. Tá chegando, tá? Modelinho para você aplicar no seu Enem 2021, beleza? Se você tá vendo esse vídeo 2022 também, eu já tô falando aí, pode ser também. Essa estrutura é para sua vida, meu irmão. Olha só, galera, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para você receber um comunicado toda vez que um vídeo novo for publicado. Deixe sempre seu comentário, isso é importante, tá? A inscrição, o comentário, a movimentação toda no canal ajuda o YouTube a entregar e mais pessoas vão chegando. Isso contribui muito aqui para a educação no Brasil, beleza? E ó, meu Instagram, @Thiago_Buranello. Bora lá conferir que sempre tem muita coisa legal para você durante a semana. Bora então, vamos começar? Redação completinha para você já. 2, 3, valendo. Moçada, ó, então nós vamos focar nesse texto, foi enviado por uma aluna, tá? Esse texto é o seguinte, nós vamos focar na estrutura, tudo bem? E eu quero que a sua preocupação também seja nessa situação. Na hora do Enem, galera, se você tem erro de ortografia, se você tem erro de acentuação, se você não sabe pontuar, cara, relaxa. Relaxa, porque a parte mais importante é você conseguir respeitar a estrutura e você saber o que é que você tem que colocar em cada lugar, onde vai encaixar cada pecinha. Então eu quero que você foque aqui, não quero que você fique preocupado com ortografia, com acentuação, com pontuação, com isso, com aquilo. Não quero que você fique preocupado também, eu não falaria essa palavra, eu não falaria isso, aquilo, isso aqui é assim, isso aqui é assado. Não. Eu quero que você se preocupe em enxergar a estrutura, especialmente a estrutura que eu mostrei no vídeo anterior que está aqui no canal. Tá? Se você não assistiu, é importante assistir o vídeo que eu explico essa estrutura aqui. Tá? Obviamente, enquanto eu estiver lendo a redação, eu vou falar da estrutura, mas é legal que você veja primeiro só a estrutura e agora veja a aplicação desse conceito que eu apresentei lá numa redação. Beleza? Bora lá então. Ó, a redação, galera, aqui você vê o primeiro digitado, tá? Tem 1, 2, 3, 2, 3, 4 linhas aí, um pedacinho, tá? Mas lembrando que esse texto foi feito à mão. À mão ele deu exatamente 30 linhas, com a letra dessa pessoa, obviamente, tá? Então é isso, beleza? Então, só para vocês terem noção que o texto não foi feito digitado, tá? Nós vamos trabalhar normalmente aí com a quantidade de linhas. Cada parágrafo de 5 a 8 linhas, tudo bem? Então, cada parágrafo de 5 a 8 linhas. Vamos lá, ó. Valendo! As denúncias de violência contra a população idosa, de acordo com dados divulgados pelo G1, têm aumentado no Brasil. Então, essa informação que a pessoa colocou aqui primeiro, tá? Ela está se referindo, na verdade, ao contexto que eu chamo, né? Então, ela está contextualizando o assunto pra gente. Beleza? Ela contextualizou. Tá? Para contextualizar, essa pessoa utilizou os dados dos textos motivadores. Tudo bem? Então, as denúncias de violência contra a população idosa, de acordo com dados divulgados pelo G1, têm aumentado no Brasil. Eu posso começar assim? De acordo com dados divulgados pelo G1? Pode. Mas eu prefiro que na introdução isso apareça intercalado, que apareça no meio ali. Tá? Só por uma questão estética, porque é o começo do texto, para a gente não começar direto. A gente não começar direto com uma expressão de citação, tá? Então não é que é errado, mas esteticamente, de maneira até pensando na estilística, é melhor a gente começar a oração sem a expressão de citação. Ó, as denúncias de violência contra a população idosa, e aí vem a citação. De acordo com dados divulgados pelo G1, volta para o verbo, ó, tem aumentado no Brasil. Tudo bem? Bom, aí a pessoa colocou agora o tema. A partir disso, no que se refere à violência contra idoso no país, beleza? Colocou a ideia, as palavras principais do tema, percebe-se um problema, seja por sobrecarregar um membro da família, seja pelo idoso ter receio de denunciar seu cuidador. Então, ó, nós temos duas situações aqui nessa tese, né? Que daí nós já entramos até na tese.
Ó, já colocou o A1. Então, muitas vezes a violência ocorre por sobrecarregar um membro da família, tá? Então, às vezes a pessoa está ali esgotada, tá? E ela acaba, infelizmente, descontando isso no idoso. E nós temos uma outra causa da violência com o idoso, é o fato do próprio idoso, ter receio de denunciar, tá? O idoso tem receio de denunciar. Tá? Então, esse aqui seria mais um argumento que a pessoa colocou. Beleza? Isso que eu falo para vocês, que é a hora que você vai dar o spoiler, a hora que você vai falar sobre o argumento 1, sobre o argumento 2. Tudo bem? Bom, vamos lá. Aí vem, primeiramente, poderia ser em primeiro lugar, em primeira análise, certo? Pode usar o primeiramente na tabela de correção? Pode sim, tá? Não tem problema nenhum utilizar. O que nós temos você precisa cumprir com 2 operadores argumentativos. Então, para quem não entende, o que seria o operador argumentativo? O além disso é um operador argumentativo e o portanto é. Pronto, eu cumpri. É isso que ele pede. Ele pede que você tenha pelo menos 2 operadores argumentativos entre os parágrafos. Então, beleza. Primeiramente não é operador argumentativo, mas está valendo como elemento coesivo. Tá? Desde que eu tenha, por exemplo, além disso e portanto ali embaixo. Bom, elemento coesivo. Primeiramente, vou colocar outra cor aqui, ó. Primeiramente, convém analisar que esse ato de crueldade está relacionado com a sobrecarga física e mental de apenas um familiar. Olha só, eu coloquei esse ato, seria até legal colocar, pode estar relacionado, né? Ou muitas vezes, acho que é legal, muitas vezes está relacionado ao fato da sobrecarga física e mental de apenas um membro familiar, ficaria bom também, tá? Colocar essa ideia aí que em muitas situações a carga de cuidado do idoso fica apenas um membro e esse desgaste físico e mental acaba acarretando um comportamento mais agressivo, beleza? Vamos lá. Agora eu venho com a comprovação, então vamos lá para a comprovação. Segundo o site cielo.com, 70% a 85% dos cuidadores apresentam estresse emocional por serem os únicos responsáveis pelo indivíduo que recebe os cuidados, o que leva aos maus tratos contra este. Beleza? O que leva a maus tratos contra este. Beleza? Logo, e aí vem agora a conclusão. Logo, é inviável pensar que apenas uma pessoa possa responsabilizar-se pelo idoso, torna-se necessário um reajuste familiar. Tá? Aí eu iria colocar um reajuste familiar ou um reajuste ou a procura de uma ajuda, poderia acrescentar essa situação. Tá? Mas, de novo, enxergue a estrutura dos 3 passos. Eu tenho o ACC, o argumento, a comprovação e a frase crítica. Tá? Então, enxergando essa estrutura, é isso que eu quero que você apegue. Eu ajustaria isso, professor, eu falaria aquilo diferente. Beleza, mas entenda a sequência. E agora a mesma sequência aparece embaixo. Ó, além disso, vou colocar de azulzinho de novo. Além disso, é preciso destacar que muitas vezes os idosos têm medo de denunciar seus cuidadores, que são geralmente familiares. Beleza, então, ó, falou agora o medo da denúncia. Medo da denúncia não, perdão, medo de denunciar, né? Aí eu preciso comprovar para quem está lendo que os idosos realmente têm medo de denunciar. Vamos lá, agora vem para a comprovação. Ó, conforme informações da Agência Brasil, então perceba que esse aluno usou fontes que ela conhecia, né? Ó, trouxe o repertório sociocultural. Conforme informações da Agência Brasil, as agressões não são denunciadas por já terem ocorrido há bastante tempo e por muitos idosos terem medo e vergonha de denunciar. Tá? E eu poderia ter colocado, às vezes o idoso ele não denuncia porque o único familiar que ele tem é aquele. Então, às vezes, o pai só tem o filho ali. Ele vai denunciar o filho e aí, quem vai cuidar dele? Né? Então, poderia pensar nessa ideia também. Né? Bom, aí agora eu venho tirando a minha conclusão disso. Vamos lá. Por essa razão, é ilusório acreditar que o número de denúncias são de fato reais. Tá? Uma vez que, se os casos expostos pela agência fossem contabilizados, a quantidade de idosos violentados, infelizmente, aumentaria. Tá? Uma vez que, se fossem contabilizados, a quantidade de idosos violentados, infelizmente, aumentaria. Então, perceba, o que a pessoa quis dizer aqui?
Ela quis dizer que se eu pegasse os casos contabilizados, ou se eu fosse melhor contabilizar os casos de idosos que estão sendo violentados, mas não denunciam, pô, o número de idosos violentados seria muito maior. Ou seja, às vezes a gente fala assim, você não tem tanto idoso sendo violentado. Claro, não tem idoso sendo violentado porque os caras... porque os caras, eles não denunciam, os idosos não denunciam, né? Ou às vezes já vi, por exemplo, problema familiar, né? Eu tenho uma pessoa da família que cuida desse idoso. E o outro, não tem tempo, não cuida, mas sabe que o idoso está sendo violentado. E essa pessoa da família não denuncia por quê? Porque ela não quer pegar para si essa responsabilidade, muitas vezes. Não foi isso que a aluna quis dizer. Mas, de novo, tá? Aqui a gente está focando na estrutura. Tem alguns ajustes que a gente podia fazer, mas a gente está pensando na estrutura, de entender primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo e o que deve ter em cada uma dessas partes. Beleza? Vamos lá. A parte de baixo. Vem comigo. Agora a conclusão. Vamos achar a fada muito fofa. Portanto, a fim de combater a violência contra o idoso no país... Portanto, a fim de combater a violência contra o idoso no país, essa é a finalidade, o Conselho Municipal do Idoso, então esse é o agente. O que vai ter que fazer? Vamos colocar o detalhamento agora. Como órgão responsável pela população idosa no Brasil, agora vem a ação. Deve investir em uma maior divulgação do Disque 100 e incentivar a denúncia. Com essa ação. Agora vem o modo ao meio. Essa ação pode ser feita por meio de publicidade, como mídias em rádio e em TV, além de post patrocinado em redes sociais. Beleza? Agora vem a segunda finalidade para fechar o texto. Com o objetivo de informar melhor a população e encorajar os idosos, garantindo que o medo da denúncia seja vencido e que mais pessoas passem a cuidar do indivíduo. Muito bem. Então, olha só, alinhou a finalidade com o argumento 1 e o argumento 2. E aí a redação ficou bonitinha, fechou, linda, maravilhosa. Muito bem? Fechou? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela participação. Não se esqueça de ir lá pro meu Instagram, @Thiago_Buranello. Beijos, abraços, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!